Boa noite a todos. Com grande satisfação que damos início ao Clube de Revista, o primeiro Clube de Revista da Soceron de 2025, né? É, Quero que todos sejam muito bem-vindos. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença da doutora Ana Gabriela, a doutora Lorena e a doutora Rafaela, que abraçaram esse tema que é tão importante para a cardiologia, que é a cardiogeriatria, que vão estar dando palestras brilhantes aqui sobre esse tema, né? A doutora Gabriela vai começar falando sobre, pode me corrigir qualquer coisa, mas sobre as polifarmácia, né? E em seguida teremos mais duas palestras igualmente brilhantes, né? A doutora Ana Gabriela Caldas é cardiogeriatra pelo Instituto Dante Pazanese, né? E atua aqui em Rondônia, já é referência na cardiogeriatria aqui no estado, e está moderando e palestrando nesse clube de revista. Vou passar a palavra para a senhora para apresentar já os demais palestrantes e também começar a sua palestra. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Obrigada aí pela introdução, pela apresentação. Gostaria de agradecer por ter sido lembrada para inaugurar aí esse clube de revistas de 2025, né? Obrigada mesmo. E agradecer também a doutora Loren, a doutora Rafaela, que toparam aí o convite, uma lá do Nordeste, a outra de São Paulo. Então, esse clube da revista está bem abrangente aí. E os demais participantes, que eu sei que tem gente aí de vários estados. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a apresentação. Todo mundo consegue enxergar bem? Sim. Perfeitamente. Então tá joia. Bom, então eu dividi essa apresentação, deixa eu só ver se eu consigo passar aqui, só para alinhar com vocês mais ou menos o cronograma. Quando a gente fala assim, cardiogeriatria, né, tem muita coisa que a gente pode explorar. Então eu tentei, né, organizar com as meninas, com a doutora Laura e com a doutora Rafaela, as coisas que a gente vê que assim, o cardiologista acaba tendo mais dúvida na prática clínica, né? Então, por exemplo, no começo a gente vai falar um pouco sobre a questão do tratamento medicamentoso, sobre os desafios que a gente tem naquele idoso que é polimedicado, né? Então, polifarmácia, interações medicamentosas, falar um pouco sobre a desprescrição consciente. Na sequência, a gente vai ter uma outra palestra da doutora Loren falando sobre decisões difíceis diante de intervenções, né? Falando mais aí do tratamento intervencionista, cirúrgico e tudo mais. E a doutora Rafaela, que tem bastante experiência, vai trazer para a gente alguns pontos aí importantes, né? Algo que a gente não falar aqui durante a aula, ela vai pincelar e discutir para a gente, vai esclarecer algumas dúvidas aqui. Então, começando, né, por essa apresentação, como eu sei que tem alguns colegas que ainda vão estar entrando aí ao longo dessa apresentação, eu deixei a discussão mais para o final, que eu acho que é o que mais enriquece, né? Eu vou começar um pouquinho falando sobre essa aula de polifarmácia, interações medicamentosas, os desafios no tratamento cardiovascular de idosos, que inclusive foi uma aula que eu dei no congresso da Soceron. Então, na sequência, eu vou chamar a minha colega a doutora Rafaela Garofo, que é cardiologista pelo Hospital do Coração de São Paulo e cardiogeriatra pelo INCOR. E depois também a doutora Loren com a palestra sobre essa questão das decisões mais de intervenção. A doutora Loren é geriatra, então vai estar brilhantando aí as nossas discussões. Ela é geriatra pelo HC, da Faculdade de Medicina da USP, e cardiogeriatra também pelo INCOR. Bom, então quando a gente fala em definição, o que que é polifarmácia, né? A definição de polifarmácia é quando o paciente usa 5 ou mais medicamentos por dia. E aí o cardiologista já começa a entrar em desespero, né? Porque a gente acaba prescrevendo facilmente mais de 5 medicamentos por dia, né? Quantos pacientes hipertensos a gente precisa entrar com 3, 4 medicações? Muitas vezes aquele paciente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, aquele paciente que acabou de ter alta aí de uma síndrome coronariana aguda, né? Obrigatoriamente a gente vai deixar ali uma dupla de agregação plaquetária, estatina de alta potência, IECA, beta-bloqueador, muitas vezes um diurético, antianginoso. Então, é muito fácil na cardiologia a gente acabar ultrapassando aí e prescrever mais de 5 medicamentos por dia.
Mas o que eu vou tentar mostrar para vocês ao longo dessa aula é que nem sempre está errado, nem sempre polifarmácia é uma má prática médica, né? Pelo contrário, mas tem algumas coisas que a gente pode observar e que a gente consegue reduzir um pouco essa questão de muitos medicamentos no paciente idoso. Então, como eu disse, né? Essa é a definição, mais de 5 medicamentos por dia. Porém, existe uma outra definição de polifarmácia também, que é quando o paciente ele utiliza mais medicamentos do que de fato ele tem indicação. Então, muitas vezes ele usa 3 medicamentos por dia, mas desses 3, 2 deles não teriam indicação. Então, isso já seria polifarmácia, né? Então, a gente precisa entender certinho esse conceito. Ou também é o uso de um medicamento somente, que é considerado potencialmente inapropriado para o idoso, né? Isso é muito comum em relação aos benzodiazepínicos, em relação às drogas Z, né? Que são medicações consideradas inapropriadas. Eu vou explicar para você como é que a gente chega nesses critérios, né? Do que é uma medicação inapropriada ou não. Então, quais que são os perigos da polifarmácia, né? Por isso que a gente precisa combater essa questão no paciente idoso. Primeiro, por conta, obviamente, das interações medicamentosas. Quanto mais medicamento o paciente toma por dia, maiores as chances de interações deletérias aí para ele. E tem também a questão das interações medicamento-comorbidade. Então, muitas vezes a gente esquece que o medicamento que a gente está prescrevendo, ele pode atrapalhar outra comorbidade. Por exemplo, quem nunca se deparou, né? Um paciente ali com insuficiência cardíaca, que a gente está penando ali para conseguir deixar um cheirinho de ECA, um cheirinho de beta-bloqueador, sem o paciente ficar muito hipotenso, e muitas vezes esse paciente do sexo masculino passa no urologista, o urologista entra com alfa-bloqueador, que cai demais a pressão desse paciente. A gente ali se segurando, né, com cheirinho de ECA, com cheirinho de beta-bloqueador, e aquele medicamento acaba piorando a questão da hipotensão, né? Então, muitas vezes, um medicamento que a gente prescrever, ele vai piorar outras comorbidades desse paciente. Outra questão também é a baixa adesão, né? A hora que o paciente ele se depara com 14, 16, 20 medicamentos por dia, acho que o meu recorde na prática foram 26, mas a hora que ele se depara com todos aqueles comprimidos que ele toma por dia, obrigatoriamente ele vai parar de tomar alguma coisa. E eu brinco que assim, se a gente não fizer a desprescrição consciente, né, do ponto de vista médico, esse paciente ele vai fazer a desprescrição da cabeça dele. E na grande maioria das vezes, para não dizer 100% das vezes, ele para justamente o que não era para parar, né? Ele para aquele antiagregante plaquetário porque ele acha, mas eu já estou tomando AS, para que eu vou tomar o clopidogrel também? Sendo que ele acabou de colocar um stent farmacológico, né? Muitas vezes ele para os medicamentos, justamente o beta-bloqueador, a estatina, aqueles medicamentos que não poderia e mantém tomando ali o ginkgo biloba, a vitaminazinha dele. Então, entendam, se a gente não tomar cuidado com essa polifarmácia, ele vai acabar fazendo a desprescrição da cabeça dele. Além disso, a gente tem que lembrar que a gente mora num país em desenvolvimento, né? Então tem a questão custo também que a gente precisa, né? Ter esse gesto aí, né? De humanidade, lembrar disso para os pacientes, né? Que gera muito custo mesmo. E também os próprios efeitos colaterais que a gente sabe que uma medicação já pode causar, imagina várias medicações ao mesmo tempo, né? E também tem essa questão dos medicamentos inapropriados. Quando você se depara com um paciente utilizando ali 10, 12, 14 comprimidos por dia, pode ter certeza que em algum momento você vai encontrar uma medicação que aquele paciente idoso não deveria estar usando. Então, falando um pouquinho sobre cada um, né? Os efeitos adversos nos pacientes idosos, a gente precisa lembrar que os pacientes eles são mais suscetíveis a esses efeitos colaterais por diversos motivos. O primeiro motivo, a própria síndrome da fragilidade do idoso, né? O segundo motivo, as multicomorbidades. Então, são pacientes de muitas vezes já com disfunção renal, disfunção cognitiva e tudo mais. Tem também as mudanças na nossa composição corporal que vão acontecendo com o processo de envelhecimento, né? A gente sabe que a gente tem uma perda da água corporal total, a gente tem uma perda da massa muscular, a gente tem um aumento, né, de gordura, por exemplo, nas mulheres, a mama, né, depois ali dos 60 anos, pós-menopausa, a mama, ela vai tendo uma lipossubstituição que a gente fala, então os medicamentos lipofílicos, né, podem trazer muitos problemas, e tem também as questões
relacionadas a alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, né? Lembrando que farmacocinética é toda aquela questão de absorção, distribuição, metabolismo, excreção. E farmacodinâmica são os efeitos que aquele medicamento vai trazer no nosso corpo. Então, uma coisa é o que o nosso corpo faz com a medicação e outra coisa é o que a medicação faz com o nosso organismo. A gente precisa lembrar. Então, por exemplo, né, existe esse aumento da gordura corporal associado a uma redução da água corporal total e da massa magra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com drogas lipofílicas. Outra questão também é a redução da nossa taxa de filtração glomerular, aquela disfunção renal que é intrínseca aí do processo de envelhecimento. Isso acaba aumentando muito a meia-vida de algumas drogas que possuem excreção renal. Então, tem um risco maior de nefrotoxicidade, né? E aí, só lembrar que em idosos, a creatinina sérica isoladamente, ela não é um parâmetro confiável. A gente sempre precisa se guiar pela taxa de filtração, né? Pelo cálculo do clearance e tudo mais. Muitas vezes a gente pega ali uma creatinina de 0,8, 0,9, acha que está tudo bem, mas quando a gente vai calcular, a taxa de filtração do paciente é bem reduzida, né? Então, cuidado com esse parâmetro. Então, falando das alterações farmacodinâmicas, né? A gente sabe que existe um aumento do número e também na afinidade dos receptores por algumas medicações. Existem também alterações na resposta celular e nuclear no nosso organismo. Então, tudo isso acaba levando a uma maior sensibilidade a medicações como, por exemplo, beta-bloqueadores, como, por exemplo, benzodiazepínicos, opioides e tudo mais. Então, é só a gente lembrar quando a gente está lá naquele plantão na UTI, né, que daí a gente vai tentar fazer o despertar do paciente. Vamos tentar desmamar a ventilação, então a gente vai tirar ali, desligar o midazolam, a morfina, né, o fentanil, para a gente ver se aquele paciente acorda. Pensa bem, você chega no plantão às 7 da manhã e já faz esse despertar. Esse paciente, muitas vezes, ele vai acordar lá pelas 3 horas da tarde, 4 da tarde, né? Então, a gente precisa lembrar que no idoso, esse metabolismo é tudo mais lento, a excreção e tudo mais. Só que muitas vezes no consultório a gente esquece, né? Então, muitas vezes um medicamento que você prescreveu, ambulatorial, é uma medicação que pode ter um efeito diferente que você prescreveria, que um paciente de 45, 55, 60 anos responderia, né? A gente precisa se lembrar disso. E quando eu falo dos beta-bloqueadores, não é nem a questão de causar, por exemplo, uma bradiarritmia, né? Eu tenho uma paciente que com 1,25 miligramas de bisoprolol, ela fez um BAVT, quer dizer, realmente é uma dose muito baixinha e pode acontecer por conta da disfunção do sistema de condução que a gente já tem. Mas eu não digo nem relacionado à bradiarritmia. Muitas vezes o paciente fica extremamente sonolento com beta-bloqueador, né? Ele tem alguns efeitos ali que a gente nem para pensar que pudesse ser da medicação, e na verdade é. Então, a gente precisa rever sempre a cada consulta, tá? Interações medicamentosas, isso é extremamente complicado, né? Muitas vezes a gente, enquanto cardiologista, entra com um anticoagulante, mas o paciente acompanha com neuro, com psiquiatra e tá tomando também um inibidor da recaptação de serotonina ou um anti-inflamatório hormonal que o ortopedista prescreveu, não sabia que ele tomava, né? Então, são coisas muito graves. Já peguei também na época da residência de cardiogeriatria no Dante, paciente utilizando anticoagulante, né? Na época varfarina, e utilizando ginkgo biloba para tontura. Ele fez uma baita de uma discrasia sanguínea, o NR alargou bastante. Então, são coisas que muitas vezes os idosos não param para pensar, né? Ficam com essa coisa de que é natural, é vitamina e tudo mais, mas podem trazer efeitos colaterais graves, né? Outra questão também, por exemplo, colírios, né? Lembrando que existe o colírio de timolol, que muitas vezes pode causar bradicardia. É claro que não vai ser aquelas gotinhas ali do timolol por dia que vai fazer o paciente entrar numa bradiarritmia grave. Mas se muitas vezes ele já usa um beta-bloqueador, já usa alguma outra medicação cronotrópico negativo, né? Associado aí ao timolol, isso pode piorar o quadro de bradicardia dele. Então, falando um pouquinho sobre as medicações consideradas inapropriadas em idosos, né? A definição é que são medicações cujo uso deve ser evitado na população idosa, justamente por possuírem um risco aumentado de reações adversas nessa população e também porque não tem muitas evidências, né? As evidências são insuficientes, enquanto há alternativas terapêuticas mais seguras e mais eficazes para essa população. E como que a gente sabe, né, que esse medicamento é inapropriado em idosos? Existem os chamados critérios de Beers, né, que é uma lista de medicações inapropriadas que de tempos em tempos ela sofre atualização.
Isso, os geriatras estão sempre revisando, né? Mas a gente que é cardiologista, a gente não tem muito esse hábito. Então, é importante de tempos em tempos a gente consultar essa lista antes de iniciar determinado medicamento para o paciente, tá? E aí, quais seriam os principais erros, né, que levam a gente a acabar deixando esse paciente polimedicado? A primeira delas é a chamada prescrição em cascata, que eu vou explicar o que que significa. O segundo é que muitas vezes a gente esquece de avaliar o tempo de benefício daquela medicação. E terceiro, uma coisa que acontece também é a chamada inércia terapêutica, que eu vou explicar para vocês como que funciona. Então, falando da prescrição em cascata, o que que significa isso? Por exemplo, imagina que você foi iniciar um antipertensivo para o paciente idoso, né? Muitas vezes um clínico geral aí inicia o amlodipino de 10 miligramas, né? Ouvi dizer que bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridínico é ótimo para tratar hipertensão em idosos. Vou começar então com amlodipino 10 miligramas por dia para tratar essa hipertensão. Esse paciente volta até você com a pressão super bem controlada, porém com uma queixa de edema nos membros inferiores, né? E se a gente esquece que é um efeito colateral da medicação, do amlodipino, muitas vezes isso pode levar ao colega a prescrever, por exemplo, um diurético de alça, né? Pensando, nossa, tá com um edema, pode ser insuficiência cardíaca, alguma coisa assim. Começa aí essa furosemida, desculpa, e a gente vê como é que fica. E a partir desse diurético de alça, o paciente começa a evoluir com cãibras, né? Ele começa a espolhar muito potássio e aí ele volta até você com cãibras e você vai lá e associa um poupador de potássio para contrabalançar aí essa questão do diurético de alça. Então, a prescrição em cascata nada mais é do que o uso de uma medicação causando efeitos colaterais e muitas vezes para tratar esse efeito colateral a gente vai lá e coloca uma segunda terapia, tá? Então dei o exemplo aí do amlodipino, mas ontem mesmo, né, eu atendi uma senhora encaminhada pelo infectologista, ele resolveu da parte dele e me mandou porque ela tinha uma história de hipertensão, arritmia, e aí ela vinha usando amildarona. Mas assim, holter normal, eletrocardiograma também normal, ecocardiograma, meio aquela história de arritmia meio solta, ninguém sabe explicar muito bem, e ela chegou até mim com TSH de 13, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi a gente reavaliar, será que ela precisa mesmo dessa amiodarona, né? Então, repetir os exames para ela, porque senão a gente acaba introduzindo ali uma levotiroxina, né? Pensando que é um hipotiroidismo, mas primeiro a gente precisa pensar se não é efeito colateral dessa medicação que ela está tomando, né? Então, basicamente, a prescrição em cascata a gente primeiro precisa lembrar se o efeito, né, se o sintoma que o paciente está queixando não pode ser efeito colateral de algum medicamento que ele já está em uso antes da gente sair acrescentando mais 2, 3 medicamentos por dia, tá? Então, essa é a definição, né? Diante de um novo sintoma que o paciente idoso apresente, sempre se pergunte se não é efeito colateral de alguma medicação ou de todas as medicações juntas, né? Antes da gente adicionar um novo item à prescrição, tá? Segundo erro que eu comentei é em relação ao tempo de benefício. Nesse quesito, existem dois erros que eu observo muito. O primeiro é a gente esquecer de pensar em quanto tempo aquela terapia vai trazer um benefício para o paciente, né? Um grande exemplo desse é a estatina. Então, por exemplo, um paciente de 93 anos, que você acha que a expectativa de vida dele vai girar em torno ali de mais 3 a 4 anos, será que vale a pena a gente iniciar uma estatina nesse momento de vida, né? Que vai ser uma medicação que provavelmente só vai trazer algum benefício dali a 10 anos, né? Muitas vezes já é um paciente muito frágil, muito limitado, será que vale a pena entrar com essa estatina nesse paciente, né? Agora, existe paciente de 93 anos que, de fato, vai viver ali até os 103. Então, a gente precisa lembrar dessa questão do prognóstico, né? Às vezes, na nossa graduação, na nossa residência, a gente é muito focado em diagnóstico e a gente esquece de avaliar prognóstico dos pacientes, né? E um outro critério que existe também é a gente avaliar, por exemplo, o tempo de benefício das medicações sintomáticas. Como assim? Muitas vezes você iniciou um sintomático para aquele paciente porque naquele momento ele precisava, mas essa medicação já fez o benefício dela. Muitas vezes ele não precisa usar de uso contínuo, né? Então, por exemplo, os diuréticos na insuficiência cardíaca, né? Nós participamos de um capítulo, né, no livro da Lauren, recentemente aí, sobre insuficiência cardíaca, que a gente frisa muito essa questão do diurético, né? Muitas vezes você precisa de doses altas de diurético para tirar o paciente daquela descompensação, daquela hipervolemia, mas não necessariamente ele vai precisar para sempre, né? Se é um paciente com IC-FEP, né, uma fração de ejeção preservada, e você já compensou a volemia desse paciente, será que de fato ele precisa do diurético para sempre?
sempre ou a gente pode pensar em reduzir, sabe? Então, são coisas para a gente pensar no tempo de benefício dos medicamentos. E por último, a questão da inércia terapêutica. O que é isso? Muitas vezes a gente observa que os colegas eles não otimizam o tratamento ou não otimizam dose dos medicamentos e aí aquela doença ela acaba ficando mal controlada. Então, muitas vezes no paciente idoso é preferível você otimizar a dose do antihipertensivo, por exemplo, do que colocar um segundo ou terceiro, né? Eu dei o exemplo da hipertensão, mas nem sempre, pode ser outras questões também, né? Porque se você não otimiza aquela dose, não compensa de fato a doença de base do paciente, muitas vezes ele vai continuar com sintomas e isso vai te fazer pensar que você precisa colocar outras medicações, né? É claro que em idosos nem sempre isso é uma verdade. Tem pacientes hipertensos, meio de cardiogeriatria, que muitas vezes eu prefiro deixar uma dose baixa de um antihipertensivo na parte da manhã e uma dose baixa de um antihipertensivo à noite, do que deixar uma dose muito alta tudo pela manhã. Então, de novo, né, a gente tem que individualizar. Mas muitas vezes a gente precisa lembrar de tentar otimizar os tratamentos, né? Então, existe uma máxima da geriatria que a gente precisa lembrar na cardiogeriatria, que é começar devagar, né? Progredir essa dose gradativamente, né? Não muito rápido, mas a gente precisa progredir, né? Então, começar devagar, ir devagar, mas ir, né? Essa seria a tradução aí ao pé da letra do inglês. Então, lembrar que muitas vezes, para otimizar a pressão do paciente, você vai precisar começar, de repente, com uma dose ali de 2,5 e ir progredindo gradativamente até chegar no 10 miligramas. Mas talvez se você começa com 10 miligramas, esse paciente apresenta efeito colateral e aí nunca mais você consegue introduzir aquela medicação. Então é preferível começar devagar, mas lembrar de otimizar, né? Então, algumas dicas práticas aí para a gente evitar a polifarmácia no dia a dia, que eu separei para vocês. Em primeiro lugar, né, perguntar ativamente sobre o uso de toda e qualquer substância, ainda que o paciente esqueça que aquilo pode ser um medicamento, né? Então, a hora que ele te falar ali a lista de remédios que ele toma, pergunte ativamente, né? Mas e bombinha? E colírio? O senhor usa alguma outra coisa? E suplemento? E vitamina, né? Porque muitas vezes eles não têm esse conhecimento de que pode estar interferindo ali com os problemas de saúde que ele tem, né? Uma segunda dica que parece bobeira, mas quando a gente coloca em números, isso fica mais fácil, né? Então, às vezes, quando a gente vai coletar a anamnese, né, as medicações de uso contínuo do paciente, muitas vezes a gente vai colocando tracinhos ali, né, vai colocando itens ali. Se a gente habituar a enumerar, né, então colocar número 1, losartana, número 2, carvedilol, no fim a gente vai conseguir enxergar melhor esse número, né? Então, muitas vezes são 14 medicamentos, 16 medicamentos. Então, a hora que a gente coloca isso em números, a gente consegue ter uma clareza de que, de fato, esse paciente está polimedicado, né? Uma terceira dica seria sempre pesquisar se tem alguma medicação que seja inapropriada para esse paciente. Ele está em uso de benzodiazepínico, ele está em uso de droga Z, né? A gente precisa lembrar quais são e de tempos em tempos, né? Quando saem essas atualizações, vale a pena a gente passar o olho ali para ter mais esse conhecimento. Outra dica seria sempre se questionar, né? Tem alguma medicação que já está sobrando ali? Então, como eu dei o exemplo da insuficiência cardíaca, né? Será que ele ainda está precisando de 4 comprimidos de furosemida por dia? Ou será que a gente já pode reduzir essa dose, né? Então, como eu disse, os diuréticos na IC, por exemplo, também os inibidores de bomba de prótons, né? Eu, pelo menos na residência, aprendi, né? Desde lá do internato, da graduação, até a residência, que já que a gente vai passar muito remédio para o paciente, vamos deixar ali um pantoprazol, um omeprazol para proteger o estômago, né? Mas nem sempre precisa. E a gente sabe que o uso crônico de inibidor de bomba de prótons em pacientes idosos aumenta o risco de pneumonia, então pode ser deletério para esse paciente, né? Então não é uma coisa obrigatória ali, igual a gente aprende muitas vezes na graduação. E também, por exemplo, os analgésicos, né? Às vezes aquele paciente estava precisando, mas agora não está mais. Então, sempre verificar o que está sobrando ali atualmente, né? Outra dica seria, ao prescrever uma medicação, sempre considerar tentar abranger 2 ou mais problemas simultâneos. Então, por exemplo, né, falando aí mais de medicamentos antidepressivos, se é um idoso ali que ele tem uma depressão, desenvolveu a depressão por conta de alguma dor crônica que ele tem, né? Já teve ali uma fratura de quadril, já tem uma consequência aí do herpes zoster, algo nesse sentido, né? Talvez, por exemplo, a gente pensar numa duloxetina seria uma medicação que
trataria aí essa questão da depressão, mas também funcionaria como analgésico, né? Então, a gente sempre pensar em pegar duas coisas ali com uma mesma medicação, ao invés de ficar colocando uma medicação para cada coisa, sabe? E também, uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar são as medidas não farmacológicas, né? Então, você lembrou de orientar e implementar essas medidas, porque às vezes a gente orienta, mas a família não implementa, né? Então, a abordagem multidisciplinar é muito importante, as mudanças no estilo de vida também, orientações comportamentais, né? Falando aí, por exemplo, dos benzodiazepínicos e das drogas E, né? Essa queixa é muito comum. Ah, meu pai não tá dormindo à noite, doutora, nossa, o sono tá muito complicado. Só que daí você vai ver, é um idoso que passa o dia inteiro na frente da televisão, é um idoso que tira vários cochilos ao longo do dia, né? Então, se a gente fizer pequenos ajustes ali no dia a dia, na rotina desse paciente idoso, muitas vezes a gente não precisaria dessa medicação à noite, tá? E aí, não tem como a gente falar do idoso poliomedicado sem falar da desprescrição, né? Então, a desprescrição é o ato da gente tentar enxugar um pouco essa prescrição. Porém, lembrando que isso precisa acontecer de uma forma consciente, né? Ninguém aqui vai sair suspendendo todas as medicações de uma vez, ninguém vai sair suspendendo todas as medicações que os colegas que acompanham esse paciente iniciou, né? Para a gente não causar nenhum problema aí. Então, o que seria essa desprescrição consciente, né? É a gente tomar alguns cuidados com essa desprescrição. Então, uma das coisas que a gente precisa lembrar é que, diferente de desprescrever, é a omissão terapêutica. Então, omissão terapêutica é a gente deixar de propor uma terapia sabidamente benéfica e necessária, sem que exista uma justificativa clara que a contraindique, né? Por exemplo, o quarteto fantástico da insuficiência cardíaca. Ah, então só porque o paciente não pode usar mais do que 5 medicamentos por dia, eu vou privar ele desse tratamento? Não, muitas vezes a gente vai ter que prescrever mais do que 5 medicamentos por dia, né? Desde que todos ali tenham contexto e indicação. Muito, por exemplo, também, né, muito comum a questão dos anticoagulantes na fibrilação atrial, que a doutora Rafaela vai falar um pouquinho mais para frente. Em relação aos anticoagulantes, a gente vê muito isso, né? Assim, os colegas falando, ah, mas o paciente caiu uma vez em 2021, então eu estou um pouco ressabiado de introduzir anticoagulante nele, né? Então a gente está privando um paciente aí que poderia evoluir para um evento tromboembólico, um AVC isquêmico, né? Isso aumentar muito a mortalidade, a morbidade desse paciente, porque há 3 anos atrás ele apresentou uma queda. Então não é bem assim. A gente precisa lembrar, né, que as terapias elas têm benefícios mesmo em pacientes idosos. A gente não precisa ter receio de prescrever tudo, né? Ou mesmo os antipertensivos na hipertensão, né? Parece bem besta falar disso, né, para cardiologista, mas quantas vezes a gente não pega aquele paciente com uma pressão de 16/10 no consultório, porque falaram para ele que na idade dele tá tudo bem, que não tem problema ter a pressão, isso é da idade mesmo, e a gente sabe que não, né? Isso aumenta risco de AVC, aumenta risco de demência e tudo mais. Então, outro cuidado que a gente precisa ter é não retirar muitos medicamentos de uma só vez, né? Vamos tentar retirar um, a gente observa como que o paciente ficou, né? Na outra consulta a gente avalia, porque senão se você tira tudo de uma vez também e ele tem algum efeito colateral, você vai se perder ali do que você fez, o que funcionou, o que não funcionou. Outra questão é em relação ao desmame adequado, né? Os benzodiazepínicos, que eu estou frisando bastante aqui na aula, a gente sabe que são medicações inapropriadas, mas a gente não pode suspender de uma hora para outra, né? Assim como corticoides, assim como beta-bloqueadores, a gente precisa fazer um desmame aí mais adequado, mais consciente, né? E sempre discutir com os outros colegas que acompanham o paciente, né? Muitas vezes o paciente acompanha com neuro, acompanha com psiquiatra, acompanha com urologista, né? Assim, com outras especialidades. Então a gente precisa discutir, né? Olha, eu imagino que esse medicamento que você introduziu pode aumentar o risco de sangramento e a gente vai precisar anticoagular, que o risco dele é alto, né? Então, assim, isso funciona super bem, né? Assim, tenho certeza que os colegas não vão se sentir passado para trás, né? Assim, nesse sentido, se a gente coloca tudo às claras e explica certinho o risco, né? Então, as mensagens finais que eu queria deixar com essa aula é que a polifarmácia nem sempre ela é uma má prática médica, né? Muitas vezes a gente precisa lançar mão da polifarmácia para trazer os benefícios que o paciente possui com aquele tratamento, né? Lembrar também que diante de um novo sintoma, ele pode ser efeito colateral de alguma medicação que o paciente já está usando. Então, cuidado ao prescrever um sintomático, será que já não é efeito colateral de alguma medicação que está sobrando ali, né? E uma coisa que é importante dizer é que
muitas vezes, gente, essa questão da inércia terapêutica, né, de não chegar na dose otimizada, né, essa dose incorreta pode ser pior para o paciente do que não tratar, tá? E por último, essa questão, né, a cada consulta, ou se for no paciente internado, a cada visita hospitalar, sempre verifique o que pode sair, né? Muitas vezes a gente está passando visita ali no paciente, aqueles pacientes com uma internação muito prolongada, já está internado há 15, 20 dias, e a gente acaba só copiando ali a prescrição e não se dá conta do que já pode sair, né? Então, muitas vezes, aquele paciente internado, ele evolui com uma queixa de constipação intestinal, você tem que submeter ele à lavagem intestinal e tudo mais, porque ele está usando um opioide que colocaram há 5 dias atrás, porque ele estava com muita dor, e ele nem está mais com dor, mas ele está recebendo aquele opioide de horário, e isso acabou levando a uma constipação. Então, tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente ambulatorial, a gente precisa rever isso a cada consulta ou a cada visita, né? E por último, que a gente conversou sobre a chamada desprescrição consciente. Muito obrigada. Eu vou abrir agora a palavra para a doutora Rafaela, para ela dividir um pouquinho com a gente, especialmente, Rafa, essa questão da anticoagulação, né? Você que tem bastante expertise aí no dia a dia, e a gente vê muito comum, né? Assim, muitos pacientes com subdoses, né? Aquela dose que a gente brinca que está tratando só a consciência do médico, mas não está prevenindo nada, né? Isso mesmo, Gabi. Excelente sua apresentação. Passa um filme no na minha cabeça sobre o meu dia a dia no consultório com tudo que você falou. Eu acho que essas considerações que você trouxe, esses exemplos, eles ilustram bem o dia a dia da gente que lida com a pessoa idosa no consultório, né? A polifarmácia é um desafio imenso e ter essa noção do risco que isso pode trazer é muito importante. Eu tenho uma experiência bem ampla com o ambulatório de anticoagulação, que eu sou responsável aqui em São Paulo, e cuido de muitos pacientes idosos anticoagulados. E a gente sabe que a fibrilação atrial é a arritmia mais frequente na pessoa idosa, né? E mesmo assim, de 40 a 60% dos pacientes idosos com indicação de uso de anticoagulante não estão adequadamente anticoagulados, né? Isso envolve muitas vezes o medo do prescritor de sangramento, principalmente do sistema nervoso central, medo de quedas. Então, isso limita muito o paciente, porque um AVC isquêmico pode causar consequências catastróficas na socialização. Hoje em dia, o idoso ele está no mercado de trabalho até idades muito avançadas, ele pratica esporte, ele socializa. Então, ao identificar e subtratar e não, ou não tratar adequadamente, a gente também aumenta o risco de AVC, né? A gente sabe que o idoso, principalmente os octogenários, eles têm uma chance de quase 25% a mais de ter AVC do que idosos mais jovens. Então, a gente tem que olhar isso com muito cuidado na hora de prescrever o anticoagulante, né? Cada vez mais a gente tem os pacientes que usam os anticoagulantes diretos, e o que eu percebo no dia a dia é realmente a falta de ajuste da dose da medicação, ou o uso de Rivaroxabana 10 miligramas porque ele é velhinho, ou o uso de Apixabana 2,5 miligramas, mas ele já tem uma certa idade, é melhor assim, ou o uso de AS no lugar do anticoagulante, porque vai que sangra menos. Então, são situações também que a gente tem que desmistificar no dia a dia, não só para o paciente que vem usando esse AS há anos para tratar a fibrilação atrial, mas também para outros colegas que prescreveram a medicação. Então, essa abordagem conjunta, ela é muito importante. É, Fizeram um estudo em 2011 que ele foi um estudo eletrônico, uma pesquisa eletrônica que foi muito interessante. Então, fizeram casos clínicos de pacientes com fibrilação atrial e indicação de anticoagulação. E a única coisa que mudava nesses casos clínicos era a idade dos pacientes. Então, fazia um caso clínico com pessoas jovens e um caso clínico com pessoas idosas, sem considerar grau de fragilidade, limitações funcionais, e aí interrogavam nesse questionário eletrônico para o médico se você anticoagularia ou não. E aí o que foi visto, né? Que só pela idade avançada, muitos profissionais de saúde optavam por não anticoagular o paciente. Então, só por isso a gente vê como isso
como esse número, a idade como um número, sem considerar a heterogeneidade dessa população, pode causar um prejuízo na hora de prescrever o paciente, né? Que é o que a Gabriela falou na aula dela, a inércia terapêutica. A gente identificar uma condição e não tratar adequadamente, né? É, sobre o uso dos anticoagulantes diretos, né? Os novos anticoagulantes. Os mais indicados para a pessoa idosa, que tem menos risco de ter sangramento, principalmente gastrointestinal, é o edoxabana e o apixabana, né? Sempre lembrar de ajustar a dose quando o clearance de creatinina desses pacientes for inferior a 50. E o edoxabana é uma medicação mais permissiva, porque a gente pode utilizar em pacientes com clearance mais baixo, né? É, e também ele considera o baixo peso dos pacientes na hora de escolher a dose da medicação. Então, avalia mais essa questão de perda de massa muscular também, que a gente acaba fazendo na consulta de cardiogeriatria para poder escolher a dose da medicação, né? É, por outro lado, eu vi outro estudo também que me chamou bastante atenção, que era um estudo que avaliou, foi publicado no JAMA de 2021, que avaliou em pacientes em cuidados terminais quais eram as medicações que eles estavam usando que não faziam sentido nessa fase da vida deles, né? Então, foram avaliados pacientes em casa de repouso, pacientes já com demência avançada, sem interação social, com uma fragilidade cognitiva bem importante, e um terço desses pacientes estavam em uso de anticoagulantes. Então, a gente vê que existe um medo também no momento de suspender a medicação, quando ela já não faz sentido, né? Quando ela traz mais riscos do que benefício. Eu acho que todo mundo tem uma experiência com o uso de paciente anticoagulado no consultório, mas no dia a dia o que eu noto é isso, a gente tem que ter esse cuidado, e a obrigação de quem prescreve uma medicação anticoagulante é sempre orientar sobre quedas, né? A queda em si, o risco de queda em si, não impede a prescrição de um anticoagulante. Tem estudos matemáticos que dizem aí que o paciente tem que cair 295 vezes para que o risco de sangramento seja maior que o benefício da anticoagulação. É óbvio que a gente não vai esperar o paciente cair 295 vezes, mas isso dá um pouco de tranquilidade para a gente entender que a gente pode prescrever essas medicações em pacientes com risco de queda, desde que a gente introduza na nossa consulta de cardiogeriatria as ferramentas para prevenir essas quedas, né? Uso de calçados adequados, bem aderido aos pés, tirar tapete de casa, avaliar as medicações potencialmente inapropriadas para o idoso, né, que podem causar sonolência excessiva, como a Gabriela disse, o uso de diuréticos, que pode causar hipotensão postural, levando a quedas. Então, toda essa avaliação integral vai ser muito importante na hora da gente prescrever a medicação. Tudo isso caminha de mão dada para o sucesso do tratamento e para minimizar os efeitos colaterais. Perfeito, Rafa, exatamente. Eu acho que o que eu mais vejo também e o que mais as pessoas vêm me perguntar no dia a dia, né, como cardiogeriatra, é em relação à prescrição de estatinas ou prescrição ou suspensão e prescrição ou suspensão dos anticoagulantes, né? Assim, Gabi, o que você acha? Tem benefício? Melhor tirar? Posso começar e tudo mais? E, de novo, né, a gente fica sendo muito repetitiva na cardiogeriatria porque tudo é individualizado, né? E quando a gente fala individualizar, não é só pela idade, que é que nem você falou desse estudo, né? As pessoas, elas olham muito pela idade e esquecem disso. Só que, é como você falou, né? Na fibrilação atrial, ela é a arritmia mais frequente em idosos mesmo, né? Ela é a arritmia que mais vai levar a AVC. Então, a gente precisa lembrar que é a arritmia que mais vai acometer a população idosa. Então, não é a idade só que vai contraindicar, né? Um erro bem comum que a gente observa é, como você comentou, a apixabana, né? Que a gente precisa lembrar que dos 3 critérios da gente prescrever a dose de 2,5 e não a de 5, o paciente tem que ter 2 desses critérios e não um só. Às vezes a gente vê o paciente tem só a idade ou só o baixo peso e o colega já coloca 2,5, né? Então, assim, a gente precisa revisitar isso, né? Nem sempre a gente vai estar oferecendo o melhor tratamento por receio, ou pela idade, ou tudo isso, né? Como você comentou também em relação
as quedas e anticoagulação. Claramente, se é um paciente que tem benefício daquela anticoagulação, a gente pode fazer também outros tratamentos, né? Tratar aquela sarcopenia, fazer um aconselhamento ali junto com o fisioterapeuta, por exemplo. A gente tem profissionais excelentes da fisioterapia que melhoram muito essa questão da mobilidade, da força muscular ali de membros inferiores dos pacientes, né? Então, muitas vezes você está deixando de prescrever uma medicação justamente porque o paciente já tem uma certa sarcopenia, está um pouco mais frágil, mas você consegue fazer essa recuperação da massa muscular sem que ele tenha um AVC aí no caminho. Então, eu acho que isso é super importante mesmo a gente frisar. Bom, agora eu queria que a Lauren falasse um pouquinho sobre a questão das intervenções, né, Lauren? Eu acho que assim, isso da idade também é bem comum, né? Assim, a gente olhar ali para aquele paciente e falar, nossa, 86 anos, não, então vamos deixar quieto, não dá para fazer nada, né? Eu lembro quando eu era residente de cardiogeriatria lá no Dante, no ano que eu fui residente, né, todo mundo dos setores sabia que eu era residente do setor de cardiogeriatria. Então, às vezes eu chegava ali na válvula para discutir um caso, aí eles assim, quantos anos? Não, dependendo da idade, não, Gabi, esquece. Eu chegava na hemodinâmica, nossa, quantos anos? Não, nessa idade, não. Então, assim, só de me verem ali, de saber que era um paciente idoso, eles já tinham preconceito, eles já não queriam autorizar nada. E a gente sempre frisa, né, que não é só a idade, mas sim funcionalidade, fragilidade, tem outras coisas que a gente precisa avaliar além da idade, até porque cada vez mais a gente tem idosos extremamente longevos e extremamente robustos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das decisões diante de tratamentos de intervenção, né? Não só o tratamento medicamentoso, como eu falei. Boa noite a todos, né? Obrigada, Gabi, pelo convite para estar aqui conversando com vocês. É uma grande honra. Eu até trouxe um casinho para a gente discutir, só para direcionar um pouco a discussão, eu vou compartilhar aqui a tela. Ah, agora não está mais aparecendo para. Ah, aqui, pronto, agora foi. Eu não estou conseguindo compartilhar. Você clicou aqui no share? Aí, peraí, acho que agora foi. Tá aparecendo para vocês? Sim, sim, agora tá. Vou botar no modo de apresentação. Agora foi, né? Foi. Bom, então, trazendo aí esse tópico sobre os desafios na gestão do idoso com doença cardiovascular, eu trouxe aqui dois pacientes, gêmeos quase, né? O seu Lampião e o seu Virgulino, com a mesma comorbidade, que é uma estenose aórtica severa sintomática, com um risco cirúrgico também semelhante, um STS de 5% em ambos os pacientes. E eles dois foram encaminhados para o auxílio na definição da estratégia terapêutica. Então, o cardiologista que pensou em realizar o procedimento, então encaminhou para a gente para definir aí esse paciente vai para cirurgia, vai para TAV, cuidado paliativo, o que é que a gente vai fazer? Então, são dois pacientes com a mesma idade, 78 anos, o mesmo perfil de comorbidades, a mesma doença cardiovascular e o mesmo risco cirúrgico. Mas se a gente olhar para esses dois pacientes, eu nem apliquei objetivamente escalas de fragilidade, a gente consegue ver claramente que os dois não vão ter o mesmo risco de complicações pós-operatórias, né? Então, será que o risco de complicação é o mesmo? Porque o score de risco cirúrgico, né, o STS, é semelhante entre esses dois pacientes, então ambos têm um risco intermediário. Será que o risco de complicação pós-TAV, por exemplo, vai ser o mesmo? Então, aí eu trago dois pontos para a gente discutir. O seu Lampião, que foi o primeiro paciente, eu apliquei duas escalas de fragilidade que a gente utiliza no cenário de pacientes com estenose aórtica severa que vão se submeter a TAV ou cirurgia convencional, que é o CFS, a escala de fragilidade clínica, e o EFT, que é o Essential Frailty Toolset. Então, através dessas duas escalas, a gente observou que o Lampião é um paciente pré-frágil. Então, ele ainda está no processo de desenvolver fragilidade. E é interessante destacar que o Lampião, ele é pré-frágil, ele está nesse processo em decorrência da estenose aórtica.
porque ele era um paciente previamente robusto, mas ele começou a ter dispneia, intolerância ao exercício físico em decorrência da estenose aórtica, e ele começou a ficar mais limitado e a perder massa muscular e evoluir com sarcopenia e com pré-fragilidade. Mas é um processo de curto prazo em decorrência da doença cardiovascular. Então, aqui a gente tem um paciente idoso com estenose aórtica grave e sintomática, um risco cirúrgico intermediário, sarcopenia e pré-frágil. E qual seria a conduta terapêutica para esse paciente, seu lampião? Diferente do virgulino, lá o quase gêmeo, que a gente aplicou as mesmas escalas e a gente identificou que ele tem uma fragilidade severa. Então, a partir da pontuação 7 no CFS, que é a escala de fragilidade clínica, a gente considera esse paciente com fragilidade severa, e o FT de 5, que é a pontuação máxima na escala, que consiste também num quadro de fragilidade severa. Mais diferente de Lampião, o seu virgulino, ele tem fragilidade de longa data. Vocês podem ver que ele está numa cadeira de rodas. E ele ficou na cadeira de rodas em decorrência de uma osteoartrose de joelho, que já vinha limitando esse paciente funcionalmente em decorrência da dor. Inclusive, provavelmente, o diagnóstico de estenose aórtica sintomática foi tardio porque a falta de atividade física estava camuflando o sintoma, o que é muito comum no paciente idoso. Ele tem alguma doença osteoarticular que acaba limitando ele fisicamente e camuflando o sintoma da doença cardiovascular. Então, quando veio surgir, é porque ele já tinha uma dispneia aos mínimos esforços ou até mesmo em repouso. Então, é uma fragilidade de longa data, não é decorrente da doença cardiovascular. A doença cardiovascular só agravou o processo. Então, aqui o potencial de reversibilidade da fragilidade é muito menor. E, além disso, eu sempre costumo utilizar esse site, que é o ePrognosis, para avaliar a expectativa de vida de pacientes que vão se submeter a procedimentos invasivos, porque isso direciona um pouco a gente a comparar qual é a chance desse paciente morrer da doença cardiovascular, por exemplo, em um ano, submetendo-se ao procedimento e não submetendo-se ao procedimento, porque se for igual, o procedimento é fútil, né? Ou se for maior também. Agora não, o procedimento vai reverter essa mortalidade? Ok. A gente fala muito de fator competitivo na cardiogeriatria, né? Então, às vezes, o paciente tem uma doença grave que não a doença cardiovascular, que é um fator competitivo porque vai trazer um grau de mortalidade muito grande, limitando a expectativa de vida dele, fazendo com que ele morra de outra coisa e não da doença cardiovascular. Isso acaba tornando o procedimento, a intervenção terapêutica, muitas vezes desproporcional para aquele paciente. Então, eu escolhi, esse site, ele disponibiliza diversos scores prognósticos e a gente escolhe de acordo com o perfil do paciente, se é um paciente de ILPI, né, de instituição de longa permanência, de hospice, ou é um idoso ambulatorial. Então, esse eu escolhi um score para avaliar prognóstico num paciente, expectativa de vida num paciente com demência, que era o caso do seu virgulino, e a gente viu que a expectativa de vida média é de um ano, aí variando de 0,5 a 1,8, mais uma média de um ano, ou seja, um paciente com expectativa de vida limitada. Então, aqui a gente tem um paciente idoso com estenose aórtica severa sintomática, também com risco cirúrgico intermediário, porém com a fragilidade severa e uma expectativa de vida limitada. E aí, será que a conduta vai ser a mesma, tendo em vista que a gente tem pacientes com o mesmo perfil de comorbidades e o mesmo risco cirúrgico, né? Então, acho que Rafa ficou de comentar um pouquinho sobre a necessidade, desculpa, na verdade, a primeira pergunta, né? Qual é a acurácia dos scores cirúrgicos para avaliar, né, para prever as complicações pós-operatórias em idosos frágeis? E depois eu vou comentar um pouquinho aí sobre a necessidade de incorporar a avaliação de fragilidade em idosos com doenças cardiovasculares. Perfeito, Loren. Esse é outro cenário muito comum no dia a dia, quando a gente se depara com um paciente frágil e tem que indicar um procedimento cirúrgico, né? Ao ver aquele ecocardiograma com uma área valvar de 0,5, a gente já fica nervoso com aquele exame, né? Mas quem é o paciente que está por trás desse laudo, né? Na cardiologia, os principais scores de risco para a cirurgia cardíaca são o Euroscore e o STS Score. Então, o Euroscore é um score europeu, ele foi criado para avaliar cirurgia de revascularização e cirurgia de troca valvar, tá? Especificamente para isso.
E o score STS é um score americano, tá? Da Sociedade de Cirurgiões Torácicos Americanos. É um score um pouco mais amplo, porque ele avalia também cirurgias combinadas, cirurgia valvar, associada à revascularização, associada a cirurgias de aorta, e ele avalia as complicações até 30 dias do pós-operatório, né? Que é uma diferença que o Euroscore não analisa, né? Essas complicações pós-procedimento. Então, o risco de reabordagem, o risco de doença renal com necessidade de diálise, o risco de AVC. Mas, de fato, esses scores, eles não foram criados para avaliar TAV, certo? Eles foram criados para avaliar cirurgia cardíaca e, ainda assim, eles não foram, no estudo que validou esses scores, não foi incluído técnicas cirúrgicas menos invasivas, por exemplo, cirurgias de revascularização sem SEC, né? Outros tipos de cirurgia feita por catéter. Então, a gente fica limitado porque o risco dele é de fato cirúrgico. A gente sabe que se tem um risco intermediário, que é o caso do nosso paciente, né, do seu caso clínico, a gente precisa de uma abordagem mais multidisciplinar, com avaliação da funcionalidade do paciente, da retaguarda familiar do paciente para passar por um procedimento, da condição da fragilidade cognitiva do paciente, porque muitos scores que a gente avalia também fragilidade, a gente acaba avaliando a fragilidade física, mas qual o entendimento desse paciente sobre o procedimento que ele vai passar, né? Então é muito amplo e a função do cardiogeriatra nessa avaliação para complementar os scores de risco tradicionais utilizados na cardiologia é fundamental. Eu, quando residente, me lembro muito de discussões de Harting, que a gente calculava o Euroscore do paciente, o STS do paciente e botava a foto do paciente, tampando assim o rosto, mas era uma avaliação subjetiva, só com a imagem, igual o seu virgulino ali na cadeira de rodas, né? E depois, quando eu fui fazer cardiogeriatria no INCOR, que a gente começava a aplicar os scores, avaliar a força, velocidade de marcha, muitas vezes também a gente se surpreendia que um paciente que no olhômetro parecia frágil, quando a gente avaliava mais a fundo, a fragilidade dele era apenas consequência da estenose aórtica, né? Então, era um paciente que tinha ali uma sarcopenia como consequência da doença, ele tinha uma alteração cognitiva leve como consequência do hipofluxo cerebral, condições que são completamente reversíveis após abordar a válvula. Então, é basicamente isso. Obrigada, Rafa. Bom, então, falando um pouquinho aqui sobre a necessidade de incorporar avaliação de fragilidade em idosos com doença cardiovascular, eu sei que os nossos colegas de todas as áreas, né, quando vê o geriatra querendo avaliar a fragilidade, já fica, nossa, meu Deus, lá vem ela com aquela monte de escala, meia hora aqui para avaliar, mandar o paciente sentar e levantar. Eu já ouvi várias piadas, lá vem ela, mandar ele sentar e levantar. E assim, e a gente acaba tendo um certo preconceito com essa avaliação, porque formalmente e classicamente, eu diria, né, as escalas tradicionais de fragilidade, elas demandam muito tempo realmente para serem aplicadas. Mas com a evolução da cardiogeriatria, a gente vem tendo escalas muito simples, muito fáceis e rápidas de aplicar e que tem se mostrado com poder um poder de predizer desfechos pós-procedimento muito bom, inclusive superiores a scores de risco cirúrgico tradicionalmente utilizados. Então, em diversos cenários, pacientes idosos pós-infarto, pacientes idosos com estenose aórtica que vão submeter a TAV. Então, em diversos cenários da cardiogeriatria, algumas escalas de fragilidade muito práticas têm sido avaliadas como preditores de desfechos, dentre eles mortalidade por todas as causas, mortalidade cardiovascular, perda de funcionalidade, e tem se mostrado com um poder melhor de predizer desfechos, inclusive, do que esses riscos cirúrgicos cardíacos ou não cirúrgicos, mas, por exemplo, o Grace, né, que é utilizado em pacientes com infarto, as escalas de fragilidade têm se mostrado até superior na predição de desfecho. Então, eu queria falar de duas escalas
que tem ganhado muito espaço na cardiogeriatria, são escalas que são citadas nas diretrizes europeias de anticoagulação, hipertensão, como escalas que vão modificar a estratégia terapêutica do paciente. Então, essa daqui é uma das mais famosas, que é a CFS, que é a escala de fragilidade clínica. É uma escala que avalia o domínio físico, né? A gente não consegue avaliar através dela a cognição. Ela varia de 1 a 9. O paciente é considerado frágil a partir de 5. 5 ou mais ele já é frágil, né? O 4 ele é pré-frágil. E é uma escala que vem visual e descritiva, né? Então, ela vem a imagem do que representaria aquela pontuação e ela descreve a funcionalidade, a capacidade física e o sintoma decorrente da doença naquele paciente. Uma pontuação maior ou igual a 7 consiste numa fragilidade severa. Um paciente com estenose aórtica, normalmente, ele, com uma pontuação, com a fragilidade maior ou igual a 7 na escala CFS, e os dados de estudos mais recentes, eles mostram que quando esse paciente não é submetido à intervenção, à troca de válvula, ele tem uma mortalidade aí que varia de 33% a 45% em 12 meses. E essa escala que eu até prefiro no cenário de estenose aórtica severa, né, que é o EFT. Esse estudo foi publicado em 2017, o que é que ele fez? A gente tem, pelo menos a última revisão da Cochrane que eu vi, tinham mais de 60 escalas de fragilidade, né? Então fica muito difícil a gente decidir qual que seria melhor. Então esse estudo, ele comparou 7 ou 8 escalas, eu não me lembro agora ao certo quantas foram, de fragilidade, em pacientes com estenose aórtica severa que seriam submetidos à TAV e à cirurgia cardíaca ou uma ou outra, e ele tentou avaliar qual seria a escala com o melhor poder de predizer desfecho, principalmente mortalidade em 1 ano após o procedimento. E de todas as escalas, incluindo escalas clássicas tradicionais, as pioneiras, como a escala de Fried, o EFT foi a escala com o melhor poder de predizer desfecho. E essa escala, ela tem 4 itens, ela vai avaliar a capacidade de sentar e levantar 5 vezes, ela faz uma avaliação cognitiva, na escala formal eles utilizam o Mini-Mental, mas eu particularmente utilizo o 10CS, que é uma escala bem mais prática, que a gente aplica em 2 minutos e tem uma acurácia muito semelhante à do Mini-Mental, nível de hemoglobina e albumina. Então, é uma escala prática e rápida também. E, inclusive, além de ter se mostrado um bom preditor de desfecho, então, nessa tabelinha que eu boto aqui embaixo, que eu tirei do estudo, né, ele mostra a mortalidade em 1 ano pós-TAV e pós-cirurgia, de acordo com a pontuação do FT. Naqueles pacientes com a pontuação máxima de 5, a mortalidade pós-TAV foi de 65% e pós-cirurgia foi de 50%. Embora o N tenha sido pequeno, a gente acaba até utilizando essa pontuação para definir o procedimento como sendo desproporcional ou fútil. Não é uma palavra que eu gosto tanto, mas acaba transmitindo a ideia, né, de que a mortalidade pós-procedimento é tão alta que não justificaria a indicação. Então, é uma escala também muito utilizada no cenário da definição de estratégia terapêutica no paciente idoso com estenose aórtica severa sintomática. Então, eu acho que aqui a gente tem que ter muita cautela na avaliação pré-procedimento, porque num paciente idoso com estenose aórtica severa sintomática que fica em tratamento conservador, né, ou seja, ele não vai se submeter nem à TAV nem à cirurgia, a mortalidade em 12 meses pode chegar a 60% após o diagnóstico, né? Então, são dados, eu até citei o estudo aqui de 2019, relativamente recente, então, a mortalidade muito alta. A gente sabe que a qualidade de vida é péssima. Esses pacientes, paliar um paciente com estenose aórtica é muito difícil, porque é um paciente com dispneia e a gente no paliativo usa morfina para dispneia, a morfina é vasodilatador, diminui pré-carga no paciente que já tem débito fixo, aí você piora o sintoma. Então, assim, é um cenário bem difícil. Então, a gente tem que ter muita cautela na avaliação de fragilidade para a gente definir que o procedimento é desproporcional e é fútil. Porque esse paciente vai perder qualidade de vida, a gente não tem tratamento clínico de qualidade para tratar essa condição. É um paciente que vai ter um prognóstico muito ruim, então a gente tem que ter uma análise muito rebuscada para fazer essa definição de tratamento conservador nesse cenário. Então, a síndrome de fragilidade, eu acho que aqui nós todas, né, consideramos um componente essencial no cenário da decisão terapêutica,
de intervenções na cardiogeriatria. E como o Rafa falou, o olhômetro erra, né? Então, cuidado com o Shape Score. Essa coisa de a gente olhar para o idoso, ele é magrinho, é frágil, é gordinho, é robusto, isso erra muito. Então, a gente tem obesidade sarcopênica em pacientes frágeis, tem pacientes que são magros porque eles sempre foram magros, é o biotipo dele, e ele pode ser robusto. E aí entra também, a gente olha muito para a fragilidade física, mas os scores de fragilidade mais acurados, como o FT, por exemplo, eles avaliam o domínio cognição, que é um domínio importante. A fragilidade ela é uma síndrome com múltiplos domínios. Então, a gente tem domínio social, psicológico, físico, cognitivo, uma série de domínios que podem levar à síndrome de fragilidade, que podem estar cometidos na síndrome de fragilidade. Então, o Shape Score não avalia isso tudo. Então, aplicar scores de fragilidade, imagine que a gente está dando uma definição de uma estratégia terapêutica que vai definir o prognóstico daquele paciente. Então, é muito importante que a gente tenha uma análise muito objetiva e embasada em evidência. Então, a fragilidade, ela vai definir metas terapêuticas. E aqui eu considero importante alguns pontos. Análise prognóstica, avaliando o tempo de evolução dessa síndrome de fragilidade, a reversibilidade do fator causal e a severidade da fragilidade. Por quê? Se a gente for analisar os nossos dois pacientes aqui, Lampião, ele é pré-frágil, mas ele é pré-frágil por conta da doença cardiovascular. E ele tem uma evolução de curto prazo. A chance de reverter a fragilidade tratando a doença cardiovascular, que é a causa, é grande. Já o virgulino, ele é frágil de longa data, por uma artrose de joelho que deixou ele na cadeira de rodas, que provavelmente camuflou o sintoma da doença cardiovascular. Então, ele já chegou no estágio de uma fragilidade severa decorrente de uma doença articular, de uma doença que não é a doença cardiovascular. Então, a chance de reverter a fragilidade é praticamente nula. Então, nesse paciente, o tratamento intervencionista provavelmente tem mais risco do que benefício, diferente do Lampião. Então, é importante sempre que a gente vai indicar ou contraindicar um procedimento, uma intervenção, um procedimento cirúrgico no paciente idoso frágil, a gente se fazer essas perguntas, né? Em que ponto nós estamos? A fragilidade pode ser reversível? Cuidado para não contraindicar medidas que podem reverter a fragilidade desse paciente, né? Eu tive um caso bem emblemático que eu sempre cito no consultório de uma paciente que veio para mim porque estava caindo. Na verdade, eram episódios de síncope por uma disfunção do nó sinusal e ela acabou fragilizando porque ela estava caindo, estava desmaiando, então ela parou, ela estava com medo de cair, ela fez uma síndrome pós-queda, ela começou a ficar imobilizada, né? Ela não queria mais andar com medo de cair, ficou sarcopênica e frágil. E o marca-passo resolveu a fragilidade dela. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não contraindicar medidas que podem reverter a fragilidade. Tratar doenças agudas que às vezes podem estar fazendo aquele quadro de fragilidade parecer mais grave. Então, é entender qual é o basal daquele paciente, se existe alguma condição aguda que pode estar piorando aquela condição provisoriamente. E do outro lado, também evitar medidas de intervenção desproporcionais, entender quem é aquele paciente onde menos é mais. Então, trazer as intervenções guiadas pela avaliação geriátrica ampla com avaliação de fragilidade, acho que é essencial. E aí eu trago como mensagens finais aqui que a avaliação da fragilidade na cardiogeriatria é essencial, né? Um divisor de águas. Avaliar a fragilidade por meio de escalas validadas é muito importante, já que é isso que vai definir muitas vezes a estratégia terapêutica. E também não parar no screening, não é frágil, não é frágil, é frágil, não vai, não é frágil, vai. Não é isso, não é só sobre isso. É entender qual é a severidade da fragilidade, qual é o tempo de evolução, quais são os domínios acometidos. Isso eu vou entender através da avaliação geriátrica ampla. O Consenso Europeu de Avaliação de Fragilidade na Cardiologia, ele até frisa bastante isso. Uma vez que eu rastreei, identifiquei fragilidade, aí eu vou aplicar uma avaliação geriátrica ampla, com a investigação de todos os domínios para entender quais estão acometidos, quais são as causas, qual é o potencial de reversibilidade dessa síndrome e tratar de maneira direcionada. Mais recentemente, a gente vem tendo alguns trabalhos com a pré-habilitação de pacientes com estenose aórtica ou outras condições cardíacas antes do procedimento, 4 a 6 semanas de intervenções
da nutrição, da fisioterapia, né, com a reabilitação cardiopulmonar, com o psicólogo, e tem mostrado bons resultados. Pelo menos até os estudos que eu li, eu vi que a gente tem melhora de capacidade cardiopulmonar, com melhora de tolerância ao exercício físico e menos complicações no pós-operatório. Ainda não vi desfecho de redução de mortalidade, não sei se tem estudo mostrando, mas tem estudo em andamento avaliando isso. Então, também entender que aquele frágil, se ele tem condições de se submeter a uma pré-habilitação, né, um trial, aí, um período de intervenções que possam melhorar a condição clínica dele, isso também pode fazer diferença. Porque se a gente olhar o score, o EFT, ele inclui albumina, que é um parâmetro nutricional, ele inclui hemoglobina, que é um parâmetro modificável também. O sentar e levantar é um parâmetro que avalia a sarcopenia, avalia a força muscular. Então, tudo isso é modificável através de intervenções nutricionais e de reabilitação e treino de força muscular, né? Então, eu acho que investir também nessas intervenções que podem melhorar a condição desse paciente e às vezes tornar possível o procedimento também são coisas que valem a pena. Aí eu deixei aqui como recomendação, acho que está super bom esse consenso de avaliação de fragilidade na cardiologia, que é da Sociedade Europeia. Então, é uma leitura que eu recomendo, que eu gostei bastante. Perfeito, Lauren. Muito bom, muito didática a explicação. Eu vou abrir agora para os colegas, se alguém tiver alguma dúvida, quiser dividir algum caso, tirar alguma dúvida aí pelo chat. E enquanto vocês não se manifestam, eu frisei alguns pontos aqui que eu anotei, que realmente é o que você falou, né? Eu acho que uma vez eu assisti uma aula sua que você falava que a fragilidade, ela não é uma coisa estática, ela é dinâmica, né? Então, como você falou, muitas vezes a gente dá o diagnóstico, o paciente é frágil e pronto. Então, ele é frágil, não vai fazer o procedimento, né? E aí entra essa questão da mortalidade. Quantas vezes a gente, enquanto cardiologista, tem medo de submeter o paciente a uma intervenção pelos riscos, né? Os percentuais ali de risco de complicação no intra e no pós-operatório, e esquece que deixar de submeter o paciente a essa intervenção pode ter uma mortalidade de 60%, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica com a consciência tranquila, mas o fato é que a mortalidade para esse paciente é altíssima, né? Então, a gente não pode deixar, não pode ignorar essa questão da mortalidade na omissão terapêutica, né? Isso é a definição de omissão terapêutica. Então, eu acho que isso que você falou é muito interessante, porque às vezes a gente fala, não, o paciente é frágil, não dá para fazer. Às vezes não dá para fazer agora, mas se a gente entrar com algumas medidas, né? Combater ali a sarcopenia, tanto do ponto de vista nutricional quanto de pré-habilitação, né? Contar com a ajuda aí de fisioterapeutas, nutricionista, de novo, abordagem multidisciplinar, assim como a gente comentou, né, sobre a anticoagulação. É como você falou, muitas vezes é um idoso que está caindo muito, mas porque ele está sarcopênico, né? Se a gente corrige isso, de repente ele pode ser submetido a uma anticoagulação, ele pode ser submetido a um tratamento. Então, a gente não precisa encarar a fragilidade como uma sentença, né? Ela pode sim ser reversível. Então, acho que isso é muito importante deixar claro aí para os colegas, né? E outra questão que a Rafa levantou também é a questão da fragilidade cognitiva, né? A gente estava comentando aí sobre o olhômetro, né? O eyeball score, como os americanos falam, que assim, quando você coloca essas fotos, né? O seu virgulino, o seu lampião ali, é muito emblemático, né? A gente sabe que um é muito robusto, é fácil da gente dizer, e a gente sabe que o outro é de fato frágil, né? Mas a gente que faz isso no dia a dia, que a gente faz essa avaliação geriátrica direcionada de forma objetiva, né, por score, é, enfim, por estudos e tudo mais, e não só de forma muito subjetiva, a gente vê que muitas vezes a gente cai do cavalo, né? Às vezes aquele que parecia ser, como você falou, muito robusto, na verdade não é, o que parecia ser frágil não é, mas, assim, o que eu acho que a gente mais cai do cavalo, que a gente mais paga a língua é em relação à fragilidade cognitiva, né? A gente que avalia a cognição na nossa prática, é impressionante, assim, como a família entra até a gente no consultório dizendo, não, doutor, ele é ótimo, ele faz tudo sozinho, não, mora sozinho, toma os remédios sozinho, e a hora que a gente começa a aplicar os scores ali, a própria família vai arregalando o olho e falar, caramba, nem eu sabia que ele estava desse jeito, né? A família convive diretamente ali com ele todos os dias. Então, eu acho que o que a gente mais cai do cavalo é a questão da fragilidade cognitiva. E muitas vezes, quando a gente fala fragilidade, vem à nossa mente aquele paciente magrinho, com baixa massa muscular, mas existe a fragilidade cognitiva também, que essa precisa ser levada em consideração, né? Bom,
Acho que não tem nenhuma pergunta no chat. Então, pelo estender do horário, eu vou abrir a palavra para vocês agora, caso vocês queiram complementar com alguma outra coisa, para a gente poder encerrar aí nosso primeiro clube da revista. Rafa, quer pontuar mais alguma coisa? Não, quero agradecer pela discussão, que foi excelente. A gente sempre tem muita troca quando a gente fala do envelhecimento cardiovascular, né, nas decisões que a gente enfrenta no dia a dia. Mesmo vendo esses pacientes com frequência, a Gabi sabe, vira e mexe a gente está discutindo algum caso, trocando opiniões, porque é bem desafiador mesmo. Eu queria agradecer a oportunidade de discutir um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. Obrigada a você por participar. Eu também agradeço, já agradeci, né? Estou muito feliz de estar aqui participando desse debate. Muito obrigada, Gabi e Rafa, são parceironas aí da cardiogeriatria. E agradeço a todos aí que ficaram até o final assistindo, contribuindo aí. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo pela participação. Só a convite, né? Quem tem interesse no tema, a gente tem uma página, né, nas redes sociais, que é o @cardio.geriatria, e tem a página da Lauren também, que é o @geriação, onde ela posta muita coisa também, um pouco mais ali pro viés geriátrico, a gente talvez um pouco mais pro viés cardiológico, mas que, assim, são pílulas de conhecimento aí que todos os dias a gente aprende um pouquinho mais. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, obrigada.